Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal e hoje uma novidade, né? Esse aqui deve ser o primeiro vídeo da nossa série de podcast aqui do canal By Everton. Como assim, né? É algo que me intriga há um bom tempo. Eu queria entender melhor, queria saber como utilizar essa possibilidade aqui para o canal. Finalmente eu entendi, né, o que é de fato um podcast, pois a gente sempre associa, né, o podcast ao pessoal conversando lá na sala, o microfone lá, mas na verdade a grande diferença do podcast, que pode ser de um vídeo também, é que ele é aberto para uma plataforma de música. Então você pode fazer a partir de uma mídia de áudio e tem que ser disponibilizado em uma plataforma de música. Então se você trabalha, por exemplo, no YouTube como eu e quer trabalhar com podcast, você não precisa ter aquela sala cheia de coisa, ter aquele investimento. É claro que aquilo é muito legal. Talvez seja o mundo ideal hoje, porque criou-se um modelo para podcast, não é verdade? Mas, na verdade, o podcast é você falar, você passar, transmitir algum conteúdo que a pessoa possa ouvir pelo celular, ouvir pelo próprio computador, mas através de uma mídia de áudio, uma plataforma de áudio. Quais são as plataformas de áudio hoje? YouTube Music ou o próprio Spotify, que é um dos mais conhecidos hoje. Tenho certeza que o YouTube está correndo atrás disso também, que é um mar muito interessante, não é? Então vamos lá, vamos para a minha realidade aqui, né? Os meus conteúdos são relacionados a Excel, Power BI, Word, PowerPoint, ou seja, em outras palavras, eu falo tudo aquilo que é da Microsoft em geral. Às vezes dá uma escapadinha para outras coisas, mas geralmente eu estou no Excel, no Power BI, PowerPoint, Word, é aquilo que eu gosto de falar diariamente, tá? Eu sei que tem uma demanda incrível para isso e a gente vai correr atrás para crescer cada vez mais. Aí eu pensei, o meu conteúdo geralmente ele é na tela, né? Eu estou mostrando ali como fazer uma função, estou mostrando como fazer tabela dinâmica, como resolver um problema no Excel, no Power BI. E como que eu vou disponibilizar um vídeo desse tipo para o podcast, onde a pessoa está ouvindo no carro, está ouvindo no telefone, está só ouvindo áudio em alguns casos, né? E pensando em tudo isso e como formatar isso para podcast, eu pensei em criar uma série mais didática possível. Então nós vamos conversar de forma mais ampla sobre os assuntos. Isso é muito legal porque me permite trazer outros assuntos que eu não trago hoje, né? Como falar de histórias motivacionais, falar de biografias, que eu acho que eu gosto bastante. E claro, a gente pode falar de Excel, Power BI, PowerPoint, Word, mas de uma forma mais ampla, para trazer um conhecimento diferente, um bate-papo diferente para as pessoas que acompanham o canal. Então nós vamos fazer um teste aqui, eu acho que vai ser bem legal. Eu acabei fazendo uma introdução um pouco grande, né? Geralmente eu faço uma introdução muito rápida, mas quando o vídeo for para podcast, a gente vai ser um pouco mais lúdico, né? Vai ser um pouco diferente o bate-papo. Nesse primeiro vídeo, o tema é tabela dinâmica. Nós vamos bater um papo aqui sobre tabela dinâmica. É claro que eu não vou entrar nos detalhes exatamente pelas razões óbvias de ser um vídeo também para podcast. Então eu vou falar do conceito de tabela dinâmica e por que ela é tão importante. Então nós vamos falar um pouco aqui do conceito de tabela dinâmica, é uma das ferramentas mais incríveis do Microsoft Excel, e eu já vi pessoas que dominam somente tabela dinâmica e crescer muito na empresa. Porque o cara que é bom nessas ferramentas, no Excel, ou em algumas ferramentas específicas do Excel, é daqueles caras que nem um chefe larga, porque o cara resolve qualquer pepino que acontece no dia a dia, não é verdade? E as pessoas ficam bravas às vezes, eu tenho formação, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, mas em alguns casos os caras mais vistos não são aqueles que têm grandes formações, são os caras que resolvem as coisas. Pense nisso que é uma dica muito legal, tá? Então vamos lá, gente. Tabela dinâmica é uma ferramenta especial, como eu disse, eu gosto, tenho muitos vídeos no canal e é aquilo. Tudo que eu falar aqui, eu vou deixar links na descrição para você ir para a forma mais prática, tá bom? Para você poder baixar links, poder praticar o que eu vou falar. Então vamos lá. A tabela dinâmica ela foi criada, se eu não me engano, em 2010. Então foi uma ferramenta, como todas, ela chega devagar, nem todo mundo está sabendo como funciona. Na época o YouTube não era tão propagado como hoje, né? Então não tinha aquela coisa de você procurar tudo no YouTube como hoje ou em outras plataformas de vídeo. Então eram tempos diferentes, né? E a gente demorava um pouquinho para aprender as novas ferramentas. A tabela dinâmica ela é muito especial porque ela trabalha com dados no Excel.
uma vez que você começa a trabalhar com dados, que você entende o conceito de base de dados e vira a chave para trabalhar dessa forma, nunca mais você volta atrás. Essa é uma grande verdade. Então, eu sempre estranho quando eu entro numa empresa e eu vejo lá aquelas tabelinhas antigas, né, os modelos antigos que as pessoas gostavam de trabalhar e não tinham o hábito de trabalhar com dados, até porque não havia tabela dinâmica, segmentação de dados, Power Query, várias dessas ferramentas antigamente. Então dá para entender o porquê o pessoal não usava. Então a tabela dinâmica é de fato uma ferramenta incrível para quem está no mundo corporativo, tá? Então se você está no meio termo ali, você é de operação, vamos dizer assim, um analista, auxiliar, assistente, e quer ser um cara diferente, você tem que especializar nisso aqui, cara. Não tem jeito, você tem que especializar tabela dinâmica. E vale a pena, cara, porque muitas vezes, se você for bom em tabela dinâmica, você nem precisa ser tão bom em outros recursos do Excel. Essa é a grande verdade. Eu conheci um cara na Volkswagen que chegou de repente lá como um analista normal e o cara voou, né, cara? O cara cresceu muito rápido, ele era fera em tabela dinâmica. Naquela época, você fala, poxa, mas o que o cara sabe, né? Aquela dor de cotovelo que a gente fica. Mas hoje que eu conheço todos os recursos de tabela dinâmica, eu sei do que isso aqui é capaz, é uma coisa muito violenta mesmo. Eu vou comentar aqui algumas das possibilidades, tá? Eu tenho aqui alguns capítulos, eu tenho vídeos no canal, eu tenho curso de imersão em tabela dinâmica. E esse é um dos métodos que eu tenho, tá? Muita gente fala assim, poxa, Everton, eu não consigo aprender Excel, cara, é muita coisa, função. Olha só, tabela dinâmica, segmentação de dados, gráficos. Realmente, gente, o Excel é muito grande, é muita coisa, cara, para você aprender num curso. Não tem jeito, é uma vida aí para você aprender. Eu falo, eu aprendo Excel todos os dias. Todos os dias eu descubro alguma coisinha, porque eu fuço muito no Excel. Isso é um fato, é muito grande, muitas possibilidades, muitas funções, recursos, comandos, muito grande mesmo. Então, o que eu recomendo? Que você faça imersões em alguns assuntos. Então, eu procuro passar isso para o povo aqui que acompanha o meu canal. Faça um curso de imersão na função PROC-V. Sabia que dá para fazer? Eu tenho um curso desse também. Faça um curso de imersão em tabela dinâmica. Faça um curso de imersão em funções. Ou faça uma imersão nesse assunto. Estuda os vídeos no YouTube só para um assunto. Você não precisa olhar para o Excel todo, porque ele é muito grande, é muita coisa mesmo, tá? Então vamos lá, vamos falar um pouco aqui de tabela dinâmica das possibilidades. Eu vou aqui para a primeira guia, ó. Eu tenho uma planilha, vou mudar a visualização aqui para você enxergar a minha tela. Se você estiver no podcast, não se preocupa, que eu não vou entrar em detalhe nenhum. Você pode depois ver um vídeo específico, eu vou deixar alguns vídeos relacionados na descrição. Então, quando eu falo de tabela dinâmica, eu sempre falo do conceito, né? Explicar ali que a tabela dinâmica precisa de uma base de dados com os rótulos preenchidos. Só isso, gente. Esse é o conceito da base de dados. E aí tem alguns detalhes, tem alguns segredos de base de dados que eu estou desenvolvendo que eu vou trazer em breve no canal. E claro, eu vou comentar em algum momento aqui no podcast também, para quem acompanha o podcast. Então a tabela dinâmica precisa de uma base de dados. Não importa o tamanho, não importa quantas linhas, quantas colunas. Ela precisa de uma base de dados. O importante aqui para a tabela dinâmica é que ela tem os rótulos preenchidos, né? Para quem está conseguindo ver e não está só ouvindo, ó, você tem todos os rótulos. Se você tiver um buraco nos rótulos da sua base de dados, vai dar um problema na hora de você criar essa tabela dinâmica. E para outros trabalhos com base de dados também, tá? Uma vez que você tem uma base de dados, o conceito de tabela dinâmica é simples. Ele vai considerar sobre um aspecto de linha, coluna, filtro e valor, e você vai poder arranjar esses valores, esses dados, da forma que você preferir. Parece muito simples, e essa parte inicial, o conceito de tabela dinâmica é muito simples, mas são tantas possibilidades em cima disso que vale a pena mergulhar no assunto, tá? Depois disso, eu gosto de falar das configurações de tabela dinâmica. Quando você monta uma tabela dinâmica, muita gente não sabe, mas tem muitas configurações, né? Você tem que selecionar uma tabela dinâmica ativa, né? Se você clica fora, ela desaparece, as possibilidades. Clica dentro da tabela dinâmica, você vai ter as guias relacionadas à tabela dinâmica ativa, aqui na parte de cima. Muita gente não percebe esse detalhe, mas tem duas guias. E você pode entrar nas configurações por essas guias, ou você pode clicar com o botão direito e entrar em configurações. Olha só, é um jeito que eu gosto de fazer aqui também. E aqui existem várias configurações interessantes, tá? Que a gente coloca no canal, tem vários vídeos e curso e tudo mais. Vale a pena aprofundar, por quê?
Porque essas configurações permitem que você volte para o modo clássico, que você defina algumas possibilidades interessantes de valor, em caso de informação zerada, para que ela não mova ao atualizar automaticamente. Gente, tem muita coisa. Como é um vídeo da playlist de podcast, a gente não vai entrar em detalhes, mas vai deixar uns links relacionados, tá bom? Depois tem a lista de campo, que é importante, né, gente? Porque é o comecinho ali da tabela dinâmica, é a parte mais fácil e mais óbvia, só que a lista de campos é quando você começa e quer entender como funciona aquilo ali, né? Como que eu gerencio os dados? Como que eu arrasto os dados? Por que coluna? Por que linha? Por que valor? Como fazer isso para lá, para cá, o filtro? Então a lista de campos também é bem importante quando você estiver utilizando a tabela dinâmica, tá? Ó, tab-din nomeada, eu gosto de falar sobre isso, é que a gente ensina como nomear a base de uma tabela dinâmica para que você não precise toda vez, quando tiver uma guia diferente, ter que buscar os dados lá onde está a base de dados. Então isso aqui é bem interessante, tá? Um assunto bem legal também, a gente vai deixar algo relacionado. Tabela dinâmica na base externa, gente. Olha só, muita gente pergunta isso hoje. Everton, é possível eu pegar dados de uma pasta externa para a minha tabela dinâmica, de um outro arquivo, de outra planilha? A gente fala planilha, mas é uma pasta, né? É possível pegar dados externos para a tabela dinâmica? É possível sim, e é muito interessante isso, né? Até mesmo quando você trabalha com Power Query, é muito bacana. Recentemente eu desenvolvi um projeto para divulgar horas extras na empresa, onde eu utilizei o Power Query e tabelas dinâmicas, e ficou muito legal, porque era uma questão de 300 planilhas, mais de 300 planilhas, eu tinha que atualizar tudo de forma rápida, né? Então eu utilizei exatamente isso, buscando base externa, e você pode usar outros recursos muito legais também. E aí a gente tem vídeo sobre isso. Vamos lá, ó. Limites da tabela dinâmica. Isso aqui é uma coisa legal que dá muita dúvida, né? Muita gente pergunta, Everton, tô fazendo a minha tabela dinâmica aqui, ela tá dando um erro estranho, cara. A hora que eu dou o ok, ela não aparece nada, ela trava. Gente, acontece o quê? A tabela dinâmica, ela é como uma matriz, só que móvel, né? Então, conforme o filtro que você vai na tabela dinâmica, ou os dados que você arrasta, ela pode ficar menor ou maior. Ela é uma sanfoninha, entendeu? Quando você deixa uma sujeira que atrapalha essa sanfona, ela cresceu e tem uma sujeira ali, um dado, ela não aparece, ela dá um erro. Ela precisa do espaço. Olha só que dica legal. Sua tabela dinâmica, ela precisa do espaço máximo que ela pode chegar. Assim você nunca vai ter erro. Então faz um teste antes, tire todos os filtros que ela possa ter, aí você deixa esse espaço. Depois você pode mexer nela à vontade, nunca mais vai dar erro. Não pode ter sujeira, tá, gente? Outra dica importante da tabela dinâmica. O que mais? Resumir, mostrar e duplicar valores. Outro ponto sensacional. Olha isso, gente. Você precisa mergulhar em tabela dinâmica. Tem muita possibilidade. Para quem não está vendo a tela aqui, está só no podcast, olha só. Você pode duplicar colunas de valores com outras formas de visualização. Então tá vendo aqui, ó, a mesma coluna, valor de venda, ela pode ser transformada em percentual do total, ela pode ser transformada em quantidade. Olha que especial isso. Uma única coluna da tabela dinâmica pode ter outras formas de visualização. Isso é muito especial, vale a pena conhecer isso aqui. Classificação de dados, gente, isso é muito legal na tabela dinâmica, né? Por quê? Porque ela tem a classificação normal, A a Z, e classificação personalizada. Mas tem uma coisa que muita gente não conhece, uma dica especial de tabela dinâmica, né? Ela permite que você arraste os campos, seja por coluna ou seja por linha, de forma muito simples. Basta selecionar a coluna, célula, né, que você quer do rótulo, seja de coluna ou de linha, e arrastar. Eu quero por fevereiro depois de junho. Você pode fazer isso. Vou voltar aqui. Entendeu? Isso aqui é muito legal, tá? Você pode arrastar os rótulos de tabela dinâmica. A gente mostra isso e muita gente não aprende isso, não entende esse detalhe. Quando descobre, acha maravilhoso. E de fato é. Nem sempre a tabela dinâmica consegue classificar do jeito que a gente quer. Então a gente pode arrastar esses rótulos. Olha só que dica legal. Vou mais um assunto aqui. Estou indo de forma abrangente, como eu expliquei no início, porque é um vídeo para plataforma de áudio também, tá? Então os detalhes precisam ser vistos em vídeos específicos, para quem quer pôr a mão na massa, fazer junto.
recomendo as playlists de tabela dinâmica do canal by Everton, tá bom? Filtro de dados, gente, também é muito especial aqui na tabela dinâmica, mas nesse caso fica um pouco mais normal com as funcionalidades já existentes no Excel. Não tem nada muito especial aqui em filtros não, tá? Então você pode filtrar, vou aumentar aqui um pouquinho, você pode fazer filtros do rótulo, por valor, até por cores, se houver cores na sua tabela dinâmica, e pode gerenciar toda a caixa de filtro aqui, né? Lembrando que você pode expandir a caixa de filtro, uma dica legal que algumas pessoas não conhecem, né? Vamos para o próximo assunto aqui, ó. Tabela dinâmica automática, gente, isso aqui é o filé, um dos filezinhos da tabela dinâmica. Quem nunca, né, que está começando ali com tabela dinâmica, com Excel, e fala, pô, Everton, por que eu tenho sempre que ficar selecionando de novo os dados novos da minha base? Por que ela não atualiza sozinha? É esse assunto aqui, cara. E é muito simples. Você precisa transformar a sua base de dados no formato de tabela. Simplesmente isso. E quando você criar a sua tabela dinâmica, você utiliza o range desse nome que você criou lá no gerenciador de nomes. Assim, toda vez que sua tabela dinâmica ampliar, né, tiver novos dados, imagina que você faz fechamento, chegam novos dados, ela vai ampliar automaticamente. E isso evita que fique aquela célula vazia. A gente fala sobre isso também especificamente. Muito legal. Tabela dinâmica automática. Tem que aprender isso. Quem mexe com Excel tem que aprender isso, não tem jeito. Outro assunto legal, agrupar datas de tabelas dinâmicas. Gente, isso aqui também é muito bacana e muita gente não conhece, né? Eu lembro quando eu não tinha tanta experiência no Excel, eu criava uma fórmula e tirava o mês, dia e ano das datas, exatamente para ter essas informações disponíveis nos meus campos da tabela dinâmica, mas não precisa disso, porque você tem um agrupamento de data. Olha isso. Quando você seleciona um campo de data na tabela dinâmica, aí você tem as guias de tabela dinâmica, você tem isso aqui, ó, agrupar campo, tá vendo? Ó? Muita gente não sabe sobre isso. Ó. Você pode escolher aqui, ó, meses, semestre, ano, somente meses, tá vendo? Você pode agrupar e desagrupar do jeito que você quiser os dados. Basta você ter as datas, isso é sensacional. Outro assunto que você tem que saber de tabela dinâmica. E aí, se você não conhecia todos esses assuntos, você está vendo como é amplo tabela dinâmica, né? Por isso que eu recomendo os cursos, as aulas de imersões. Você não precisa aprender tudo. Foque em um assunto, fica bom nele, depois você vai para o próximo. Olha outro assunto maravilhoso de tabela dinâmica, campos calculados. Sabe o que é isso, cara? Você tem lá algumas colunas na sua tabela dinâmica que precisa fazer um cálculo entre as colunas. Por exemplo, você tem o valor de venda de um vendedor e você tem a comissão, o percentual da comissão. Só que você não tem a coluna do cálculo. E você não quer sair da tabela dinâmica, você quer a fórmula, você quer o cálculo da comissão dentro da tabela dinâmica. Esse é um exemplo clássico do campo calculado. Então você pode criar uma nova coluna dentro da tabela dinâmica para gerar esse cálculo, sem precisar sair da tabela dinâmica. Isso é outro assunto maravilhoso que eu uso bastante. Limpar dados excluídos. Gente, outro assunto sensacional. Mas é daqueles detalhes de configurações que você precisa saber, né? Em alguns casos, você cria uns filtros e de repente você apaga e cria outro filtro. Você precisa mudar o nome dos filtros manualmente, né? O que acontece? A tabela dinâmica, como padrão, ela deixa guardado isso. Exatamente, ela deixa os primeiros dados que foram apagados guardados. Então você precisa apagar isso, você precisa ir num local e mudar essa configuração. Deixa eu achar uma tabela dinâmica aqui, ó. Clica com o botão direito, opções da tabela dinâmica, você precisa vir aqui, ó, em dados, olha só, número de itens retidos por campos, tá? Se você estiver só na plataforma de áudio, eu vou deixar um link para você aprender isso, tá? Então você precisa vir aqui, ó, número de itens retido por campo e colocar nenhum. Quando você coloca nenhum, a tabela dinâmica não vai mais armazenar os dados que foram retirados. Então, em alguns casos, atrapalha, as pessoas acham que é bruxaria. Por que esses dados estão aparecendo aqui se eu já tirei? Porque a tabela dinâmica guarda, né? Outro assunto, excluir dados vazios. Isso aqui está relacionado com a tabela dinâmica automática, tá, gente? Quando você cria uma tabela dinâmica, muitas vezes, quando a gente não tem experiência, a gente amplia o range da tabela dinâmica para 50 mil, não é assim? Para que você nunca tenha que ficar atualizando os dados. Olha só que loucura.
Mas quando você faz isso, concorda que você tem uma grande parte da sua base de dados vazios, com dados vazios? Por isso que existe essa linha aqui, ó, olha que dica incrível. Existe essa linha de dados vazios e muita gente se incomoda com essa linha de dados vazios na tabela dinâmica. Como que você resolve isso? De forma feia, você pode simplesmente vir aqui, clicar com o botão direito e ocultar. Olha só, você pode ocultar isso aqui. Muita gente faz isso, mas é um jeito feio. A forma mais correta de você resolver isso é fazer uma tabela dinâmica automática. Então, aquilo que eu falei antes, você transforma a base como tabela, define esse range no gerenciador de nomes e cria sua tabela dinâmica com esse nome. Assim, sempre que expandir os dados, ela vai atualizar automaticamente e não vai ter campos vazios. Pode acreditar. Vamos passar para o próximo assunto. Tabela dinâmica com duas bases, outra coisa legal. Hoje nós estamos na era do Power BI, né, gente? Power BI está dominando aí, nunca vai tomar o lugar do Excel, mas quando se fala de gráficos, o Power BI é maravilhoso, é único, não é verdade? O Power BI, para quem conhece, você pode relacionar bases, trabalhar com 1, 2, 3, 4 bases. No Excel também. Muita gente não sabe, mas no Excel também dá para fazer isso. E é exatamente esse assunto. Eu mostro em vídeos específicos que você pode relacionar 2 ou 3, 4 bases no Excel. Só que para fazer isso, assim como no Power BI, você precisa ter colunas em comum entre essas bases, para que possa haver a relação dos dados. Tá aí, gente, outro assunto que você tem que dominar de tabela dinâmica, tá? Gerar infodados tabela dinâmica. Outro assunto interessante que entra lá naquela guia das configurações que eu falo, né? Por isso que tem que conhecer tudo. Como padrão numa tabela dinâmica, você tem um bloqueiozinho ali, né? Para você tirar dados de uma tabela dinâmica, você tem que usar uma fórmula específica. Já usou isso? Uma fórmula chamada infodados tabela dinâmica. E é por isso que às vezes você quer colar, fazer uma soma na tabela dinâmica, não dá certo. Mas existe uma funcionalidade que você desativa a função infodados tabela dinâmica. E aí você pode deixar ela ativa para usar a função, ou você pode desativar a infodados tabela dinâmica para poder fazer cálculos com a sua tabela dinâmica. Olha aí, funcionalidade incrível, você tem que saber. Muitas vezes você vai fazer uma soma, uma conta, não dá certo, provavelmente porque infodados tabela dinâmica está desativado. Um assunto legal, né? Mas um assunto que você tem que saber sobre tabela dinâmica. Design da tabela dinâmica. Gente, isso aqui é outra coisa legal, né? Não tem muito o que falar aqui. Você pode mexer o design, você tem uma guia específica do design da tabela dinâmica, deixar ela azul, vermelha. E tem uma coisa especial que muita gente não considera, que você pode transformar a sua tabela dinâmica em um relatório, né? E um relatório fixo, que não se move, mas atualiza os dados. Isso é maravilhoso, outra funcionalidade incrível da tabela dinâmica. O que mais? Segmentação de dados com tabela dinâmica. Então você tem essa ferramenta de filtros de dados com os botõezinhos, né? Então você aplica uma segmentação de dados sobre a tabela dinâmica. Isso é muito legal. Segmentação de dados especial. Outra coisa que você tem que saber. Tabela dinâmica como relatório, eu acabei de falar, né? Você pode ter relatórios em formato de tabela dinâmica. Mas para isso, você vai ter que deixar ela bonitinha e você que vai ter que desativar umas coisinhas da tabela dinâmica para ela ficar com cara de relatório. Outra dica sensacional, você precisa saber isso aqui, muito legal. Reordenar rótulos, eu acabei que eu falei lá no início em classificação, né? Você pode arrastar os rótulos, seja de colunas ou seja de linhas, você pode arrastar tranquilamente para aplicar a ordem que você deseja. Formato de erros vazias que eu coloco, né? Quando você tem erros na tabela dinâmica ou dados vazios, você pode mudar o padrão em configurações. Olha que interessante. Outro assunto muito legal, né? Mostrar e travar detalhes de tabela dinâmica. Isso é muito legal, principalmente quando você cria relatórios. Então você precisa desativar algumas coisas ali, umas funcionalidades de tabela dinâmica, para que fique com cara de relatório. Olha só. Outra possibilidade incrível, atualizar automaticamente com macros. Olha aí, gente, eu descobri isso aqui recentemente, acho que eu já tenho vídeo no canal sobre isso, é muito legal. Por quê? Toda vez que você inclui novos dados na sua tabela dinâmica, você tem que clicar com o botão direito se ela estiver automática, na verdade, se ela já tiver com o formato de tabela. Se ela não tiver com o formato de tabela, você tem que fazer o quê?
arrumar o range dos seus dados e depois atualizar. Olha o trabalho que dá, né? Dá um trabalhinho. Eu descobri que tem uma forma de fazer isso automaticamente com uma macro. Isso é muito legal. Uma macro, simplesmente ao abrir a planilha, a pasta de trabalho, atualiza suas tabelas dinâmicas. E também dá para fazer isso por uma funcionalidade. Então, isso é bem legal. A diferença é que a funcionalidade do Excel, ela atualiza ao abrir a pasta. Já é bem legal. Mas com a macro, ela atualiza toda vez que lançar dados novos. Mais legal ainda. Sempre que você tiver dados novos, ela atualiza sozinha com a macro. Um assunto muito legal, isso aqui é um extra, né? Mas vale a pena conhecer aí se você quiser ser especialista em tabela dinâmica. Aqui mesma coisa. Layout clássico da tabela dinâmica. Gente, lá em configurações, como eu falei no início, você tem a possibilidade de voltar para um layout clássico, uma versão mais antiga da tabela dinâmica. E muita gente abandonou isso aí já. Poxa, não vou mexer em layout clássico, não serve para nada. Aí eu tô lá no meu trabalho atual e eu tenho uma situação onde eu precisava checar uma característica que a gente classifica, vamos dizer, manualmente, mensalmente. Então, todo mês eu tenho que classificar lá uma característica, lá o tipo de funcionário, por exemplo. Isso é interessante, porque às vezes você erra, às vezes tem erros, então você precisa verificar. E aí eu utilizei este recurso, né? Me ensinaram essa dica de tabela dinâmica, eu gostei bastante. Você pode ir para as colunas paralelas, aplicar o formato clássico de tabela dinâmica e comparar colunas. Cara, isso é muito legal. Eu já tenho vídeo no canal também. Mover tabela dinâmica, isso é bem interessante. Poxa, como que eu posso mover uma tabela dinâmica para outra pasta? Como que eu posso mover a tabela dinâmica dentro da mesma planilha? Dá para fazer também. Então, olha outro assunto. Então, todas essas são possibilidades que a galera traz. A gente vai descobrindo e olha só quanta coisa só de um assunto, tabela dinâmica. Tabela dinâmica, dados externos, gente. Repetir rótulos de itens em tabela dinâmica. Isso é muito legal. Para quem está vendo o vídeo, não está só na plataforma de áudio, é isso aqui que eu estou mostrando. Ó. Muitas vezes a gente monta uma tabela dinâmica e quer ter os rótulos preenchidos. Tá vendo aqui? Isso aqui parece bobeira, gente, mas quando você menos espera, você precisa disso. Eu aprendi isso recentemente, é uma novidade para mim isso, olha só. Geralmente você monta a tabela dinâmica no formato clássico assim. Você não tem os rótulos preenchidos, né? Os rótulos aqui abaixo. Ó. Você tem uma funcionalidade para preencher isso e ficar como está aqui do lado direito, tá vendo? Para quem está conseguindo ver, está aqui do lado direito. Ó. Isso aqui é muito legal também, porque quando você menos espera, você pode precisar disso, tá? Entendeu o que eu estou falando? A importância de você conhecer tudo de um assunto? Então eu recomendo isso. Quer ficar bom em tabela dinâmica? Pega todos esses assuntos e mergulha. Entende como fazer tudo isso. Depois você vai arrebentar. Se você for bom nisso aqui, eu tenho certeza que algumas portas irão se abrir, pode ter certeza. Então é esse, gente. Esse é o vídeo de hoje. O primeiro vídeo que eu disponibilizo para a plataforma de áudio, né? O primeiro podcast aqui do canal. Um teste também para ver o que vai acontecer. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal, curta o vídeo, ajuda muito o canal a crescer. Um abraço, sucesso e até o próximo vídeo.